Você que é apaixonado por carros, você sabia que o Comprecar Shop é uma das maiores lojas de miniaturas do Brasil? Mais de 500 modelos. Portanto, pessoal, acesse aí comprecarshop.com.br. Agora, pessoal, é a hora da gente conferir aqui a segunda parte do comparativo aí de C4 Cactus, Volkswagen T-Cross e Renault Captur. Lembrando, pessoal, agora nós vamos falar essencialmente da questão de dirigibilidade do carro. Vamos mostrar os carros sendo usados dinamicamente, vamos falar aí também da aceleração dos modelos e mais informações, como por exemplo, aqueles dados que a gente coloca de seguro e outras coisas, como teste de consumo. Portanto, agora é o momento da gente colocar aqui os três modelos em ação. Primeiro carro que a gente vai dirigir vai ser aqui o C4 Cactus. E inclusive nós já vamos aproveitar para falar um pouco dos equipamentos que a gente tem aqui por dentro. Sistema de chave presencial, partida por botão aqui, é sempre importante lembrar que precisa pisar no freio para poder dar a partida, né? Bom, pessoal, falar primeiro das regulagens. Olha, já vou destacar que o cinto de segurança não tem ajuste de altura, tá? Então ele tem ajuste fixo. O banco tem todos os ajustes manuais e tem aquele ajuste milimétrico de altura, então você consegue achar aí a posição mais agradável. Volante, olha só, temos aqui ajuste de altura e temos também aqui o ajuste de profundidade, então você consegue ter uma posição aqui, digamos assim, confortável, mas falta o ajuste de altura do cinto de segurança. Aqui na porta temos botões para simples toque de abertura e fechamento aí dos 4 vidros e temos os controles elétricos dos espelhos. Detalhe, não temos espelhos com rebatimento aqui por dentro, tá? Bom, volante aqui, pessoal, nós temos na parte traseira aqui do lado esquerdo o controle de cruzeiro, né, que muita gente chama de piloto automático, e ele tem aqui a função também de limitador de velocidade. Na parte da frente do volante a gente tem aqui um botão para você poder interagir com a função do computador de bordo ali no painel, botão de volume, troca de fonte, memórias da estação, da central multimídia e funções aí do telefone quando pareado por Bluetooth. Não temos pedal shift aqui atrás do volante, tá? Freio de estacionamento convencional, alavanca de câmbio, onde a gente tem aqui um botão para o modo Sport e o modo econômico, então são 3 programas de condução que a gente tem aqui no câmbio. Aqui um pouquinho mais à frente nós temos o Grip Control, onde você consegue escolher aqui os modos de terreno, então você tem o piso normal, o piso de baixa aderência, que aqui ele fala neve, mas aqui no Brasil a gente não tem neve, então você pode usar isso, por exemplo, num piso de paralelepípedo molhado, até mesmo num gramado molhado, que vai ser uma condição parecida. Você tem aqui o modo lama e tem aqui o modo areia. E por fim, se você quiser desligar o programa de estabilidade, você tem aqui uma posição para fazer isso. Bom, pessoal, a central multimídia desse carro reúne várias coisas, né? Então você tem desde funções do veículo, onde você consegue configurar essas funções. Você também tem aqui o menu para configurar as funções do ar-condicionado, ainda que você tenha aqui alguns botões de atalho para o ar-condicionado. Então você tem aqui ar-condicionado na máxima potência. Você tem aqui o desembaçador do vidro traseiro e o desembaçador do para-brisa, mas todos os ajustes do ar-condicionado você tem que fazer pela central multimídia, inclusive ele é digital e automático de simples zona. Essa central multimídia também vai ter aqui um menu para você, além de configurar coisas do carro, ter aí acesso, por exemplo, à parte do computador de bordo, que você consegue ver por aqui, inclusive é nesse menu aqui de aplicações, onde você consegue exibir funções aí do computador de bordo diretamente aqui na tela da central multimídia também. Então, ela não é muito avançada, ela tem o básico, né? Integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, tem uma única porta USB. Inclusive essa porta não empolga muito, né? Porque ela fica bem aqui no painel, então se você tiver que colocar um celular, o cabo vai ficar pendurado aqui. Poderiam ter achado uma posição mais legal aí para essa porta USB. Então, como a gente está vendo, é uma central multimídia que eu poderia dizer assim, relativamente básica. E por fim a gente tem aqui o espelho interno autocrômico, escurece automaticamente, iluminação em LED para leitura do motorista e passageiro, além da iluminação geral em LED, e o parasol com espelho, porém sem iluminação. A gente consegue ver assim, não tem nada de muito diferente do que normalmente a gente encontra em carros dessa categoria, e até diria, é um interior relativamente espartano aqui. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, a gente tem aí a câmera de ré. Detalhe, pessoal, tem a linha de guia, porém ela não é dinâmica, tá? Então isso às vezes não ajuda tanto assim, mas de toda forma tá aí a linha de guia. O volante tem assistência elétrica,
e ele é bastante leve. A imagem da câmera não é alta resolução, mas a gente já viu vários outros carros que não tem uma imagem tão boa. Aqui é uma boa imagem, apesar de ser uma resolução padrão, ela tem aí um modo de visão muito bom. Vamos ver aqui a câmera de ré funcionando no obstáculo, ó. Como vocês estão vendo, pessoal, esse carro não tem sensor de estacionamento traseiro, então você tem que ficar atento à câmera, porque senão você pode ter aí alguma colisão não prevista. Vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Vamos ver justamente como é que ele se comporta sendo aí um crossover, né? Bom, primeiro o teste de tachão. A gente vê uma suspensão aqui que tende a ser mais durinha. E o que eu poderia dizer é que o isolamento acústico aqui dentro, pessoal, ele não é assim tão primoroso, né? Mas ok, a suspensão é bastante resistente. Vamos ver agora como é que o carro se comporta aqui na lombada, 30 por hora. A gente sabe historicamente que esse carro vai relativamente bem, mas vamos lá. Vamos acertar aqui a velocidade, 30 por hora. E primeira lombada foi fácil. Passou sem bater, sem raspar, foi bem na primeira lombada. Vamos ver agora aqui a segunda lombada, 30 por hora. Acertando aqui a velocidade. Passou muito bem na segunda lombada também. A gente já sabe que a suspensão dele é relativamente alta, então ele passou bem tranquilo na primeira e na segunda. Agora vamos ver aqui o piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver o isolamento acústico também. Não é aquele super isolamento acústico, mas ok para a categoria. Terceira lombada a 30, passou também muito bem. A gente percebe que o carro não bate, não raspa, mas aqui no piso desnivelado a gente percebe que a suspensão ela não é muito macia, ela é um pouquinho dura. Agora vamos na quarta e última lombada. E passou bem também aqui na quarta lombada, mostrando que o C4 Cactus está muito bem adaptado para essa situação de Brasil. Bom, pessoal, a nossa manobra de fim de rua, onde a gente geralmente faz, mais uma vez está tendo obra aí e a gente não vai conseguir fazer no ponto que normalmente fazemos. Então nós vamos usar aí um outro ponto da rua para a gente poder demonstrar a manobra para vocês. Nesse outro ponto da rua, pessoal, ela é um pouco mais estreita, mas o objetivo aqui é comparar um carro em relação ao outro. Então vamos primeiro alinhar aqui o C4 Cactus com a guia do lado direito. E vamos fazer a manobra, vamos ver aqui como é que o carro se comporta. Virando todo o volante, detalhe, volante muito leve, isso é um ponto bastante positivo aí do C4 Cactus. Então vamos até encostar o pneu na guia. Ó, aqui nesse ponto, pessoal, encostou o pneu na guia, o carro quase chegou a 90 graus. Então vamos voltar aqui o carro um pouquinho para poder desvirar o pneu. O volante é bem leve mesmo, muito leve. Impressiona a leveza do volante. E agora aqui eu vou até encostar o pneu na guia. Bom, a gente vê que ele quase completou a manobra toda para virar aqui na rua. Então a gente ficou aqui inclinado, eu diria que coisa de 30 graus na rua para a gente conseguir fazer a volta. Usou um espaço relativamente pequeno. Agora vamos ver os outros dois como é que ficam nessa mesma situação. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen T-Cross, sistema de chave presencial, partida aqui por botão. Vamos falar dos ajustes, ó. Aqui nós temos cinto de segurança com ajuste de altura. O banco também é totalmente manual. Você também tem o ajuste milimétrico aí de altura. O volante, temos também profundidade e temos também aí o ajuste de altura. Então você consegue colocar ele aqui numa posição bastante confortável, além do cinto de segurança, né? Falando aqui dos ajustes que a gente tem na porta, simples toque para abertura e fechamento aqui dos 4 vidros. Também temos o comando elétrico dos espelhos e aqui o diferencial é a possibilidade de fazer aí o rebatimento dos espelhos aqui por dentro. Acaba sendo aí um ponto mais interessante. Falando aqui de volante, pessoal, olha só, a gente tem pedal shifts aqui, então fica mais legal para você interagir aí com o câmbio automático de 6 marchas. Nós temos aqui botões na parte da frente do volante, sendo que a gente tem do lado esquerdo o controle de cruzeiro, então você pode acionar e desacionar aqui o controle de cruzeiro, porém, pessoal, aqui uma coisa importante, nós não temos aí a função do limitador de velocidade, você só tem o controle de cruzeiro simples. Tem aqui na parte de baixo do volante os botões para interagir com a central multimídia com o volume e mudança de faixa, e aqui o lado direito você consegue interagir aí com o Active Info Display. Aliás,
esse aqui é o único carro que tem um painel totalmente virtual. A gente já falou várias vezes de Active Info Display aqui no nosso canal e a gente sabe que é uma solução bem interessante, né? Porque você tem aqui muitas informações. Você tem informação aqui de computador de bordo, você tem informação do áudio, você tem informação do telefone, status do veículo, ou seja, é bastante completo aqui, além de você poder ter aqui algumas configurações adicionais, né? O que mais que a gente pode dizer? Temos aqui no console um bom espaço, o ar-condicionado é digital e automático de simples zona com os botões físicos, então a gente tem aqui os controles dos botões, a central multimídia Volkswagen Play, inclusive a gente já tem vídeo completo no canal explicando essa central multimídia, que permite que você instale aplicativos nela, né, a partir do momento que ela está conectada a uma rede Wi-Fi aí roteada do seu telefone. A entrada USB fica aqui na parte de baixo, então ela não fica aqui atrapalhando o conjunto, fica numa posição mais estratégica aqui para você colocar a entrada do USB. E você também tem aqui diretamente na tela da central mais algumas coisas, como por exemplo, o botão que você pode acionar aqui o sensor de estacionamento. Aliás, esse carro tem vários sensores, 4 na frente, 4 atrás, mais 2 de cada lado, por conta justamente do auxílio de estacionamento, né? Então você tem aqui o Park Assist para você colocar o carro em vagas tanto de rua quanto em vagas de shopping. E também a possibilidade de você desligar aqui o Start Stop, né? Quando aquela parada rápida do motor em trânsito. Então você configura tudo isso aqui pela central multimídia e mais um botão para você liberar a tampa do porta-malas. O espelho aqui dentro também é autocrômico. Você também tem aqui iluminação em LED para leitura do motorista e do passageiro. Aqui nós temos também o controle da veneziana do teto solar e também temos o botão para você poder abrir aí o teto solar. O parasol tem espelho com tampa e também tem iluminação em LED. Então, o que a gente percebe aqui no Volkswagen T-Cross quando a gente compara aí com o C4 Cactus? Muito mais tecnologia, né? Então a gente observa coisas aqui mais completas em matéria de ajustes, nós temos maior interação, temos pedal shift, temos um painel totalmente digital, ou seja, a gente consegue ver um pouco mais de tecnologia e até mesmo uma organização interna um pouquinho mais interessante aqui no carro da Volkswagen. Bom, vamos lá para a nossa manobra, pessoal. Engatando o ré, a gente também tem a câmera de ré, só que aqui contamos aí com um sensor de estacionamento. Apenas um modo de visão, então a gente não consegue ter aí outros modos de visão. Freio de estacionamento manual também, direção com assistência elétrica. Já vou dizer para vocês, apesar de ser leve, não é tão leve quanto o C4 Cactus. Lá a gente tem uma direção efetivamente mais leve, mas aqui também é bem leve. Câmera de ré, eu já digo que a resolução também não é tão boa quanto a do C4 Cactus. Lá a gente tem um pouquinho mais de definição, nada assim que seja tão diferente. Mas a diferença aqui fica por conta dos sensores de estacionamento, né? Que se você não estiver prestando atenção aí na câmera, você não vai ter problema justamente porque ele mede aí tanto na frente, atrás e até mesmo dos lados. Vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro tachão, vamos ver aí como é que a suspensão se comporta. Até o isolamento acústico, né? Ó, pessoal, eu vou dizer aqui para vocês que a suspensão aqui é tão dura quanto a do C4 Cactus, mas é um pouquinho mais macia aqui no teste de tachão. E o isolamento acústico eu diria que está no mesmo nível, não notei nenhuma grande diferença de um carro para o outro em matéria de isolamento acústico. Suspensão também tende a ser um pouquinho mais firme, aliás isso é característica de carro da Volkswagen historicamente falando. Vamos ver aqui agora ó, o teste de lombada, vamos ver como é que o carro se comporta, 30 por hora na primeira lombada. Aqui ele passou bem, eu senti um pouquinho de fim de curso da suspensão, mas não bateu nem raspou. Vamos confirmar na segunda lombada se realmente tem esse fim de curso. Vamos lá, 30 por hora na segunda lombada. Realmente não bateu e nem raspou, mas a gente percebe essa coisa do fim de curso. De toda forma, a suspensão está bem desenhada para ser resistente, né? Vamos ver aqui o desnível, o isolamento acústico e a terceira lombada. Aqui eu também digo, nota-se mais conforto dessa suspensão. E agora vamos para a terceira lombada. Também passou sem bater e nem raspar, mas é nítido o fim de curso aqui da suspensão. A gente percebe que ela dá aquele fim de curso. Agora a quarta e última lombada.
Aqui passou mais tranquilo, eu já não senti o fim de curso. Então, em matéria de altura em relação ao solo, tá bastante tranquilo aí, como a gente viu. Um pouquinho mais confortável, mas o carro saiu bem na prova. Agora vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Lembrando que a gente mudou o local, né? Por causa da obra, então nós estamos fazendo num outro ponto. Inclusive vocês estão vendo aqui o start-stop funcionando. Desligou o motor aqui nessa parada rápida justamente para economizar combustível. Inclusive, não só desligou o motor, mas também reduziu a velocidade da ventilação aqui do ar-condicionado. Bom, vamos lá para a manobra. O volante a gente percebe que ele é um pouco mais pesado do que o C4 Cactus. Então até encostar o pneu na guia. Você já percebe o sensor de estacionamento aí funcionando automaticamente. Olha, pessoal, aqui ficou bem claro que os dois carros praticamente viraram a mesma coisa. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder desvirar o volante. E agora vamos ver aqui na conclusão da manobra, como é que o T-Cross termina. Até encostar o pneu na guia. Olha, pessoal, nitidamente o T-Cross está menos inclinado em relação à via. Não há dúvida nenhuma. Então ele efetivamente usou menos espaço do que o C4 Cactus para fazer a manobra. Saiu um pouquinho inclinado, mas saiu menos inclinado. Então a gente pode dizer aqui que a capacidade de manobra do T-Cross é muito boa, sensores dianteiros e traseiros auxiliam bastante, mais a câmera de ré, suspensão bem desenhada para o Brasil, em matéria de superar o obstáculo e não deixar o carro bater ou raspar, mas em casos mais extremos a gente só sente ali o fim de curso, que acaba deixando o carro um pouquinho menos confortável. Mas para rodar no piso desnivelado eu posso dizer que essa suspensão aqui está mais confortável que o C4 Cactus. Hora da gente dirigir aqui o Renault Captur, pessoal, e aqui não é chave presencial, né? É cartão presencial que você dá a partida aqui por botão. Ajustes, cinto de segurança aqui, a gente também tem aqui o ajuste de altura. Banco do motorista também temos aí o ajuste de altura manual, além dos demais ajustes manuais. Volante, temos aqui, pessoal, ajuste de profundidade e também ajuste de altura. Então você consegue encontrar uma posição confortável. É importante destacar que se a gente comparar a posição ao dirigir do Captur com os outros, aqui a gente tem efetivamente o carro onde você tem a postura mais elevada. Se a gente fosse colocar aí na escala, seria o Cactus, a posição mais baixa, que lembra muito aí de um hatchback. O T-Cross, que é um pouquinho mais alto, mas o Captur indiscutivelmente é a sensação que te dá de um ponto mais elevado. Aqui na porta, botão para abrir e fechar os 4 vidros com SIM Stock, então os 4 botões aqui tem esse sistema, controle dos espelhos e também temos a função aí de rebatimento dos espelhos laterais. Esse carro tem alguns comandos aqui do lado esquerdo, então tem o comando elétrico para você fazer ajuste de altura do facho do farol, um outro para controlar a intensidade do painel e mais um outro aqui para você ligar e desligar o alerta de ponto cego que está presente aqui nesse carro. Volante, não temos pedal shift aqui, o que nós temos aqui é o seguinte: do lado direito nós temos um comando satélite para interagir com a central multimídia, aliás um comando satélite bastante completo, porque você tem várias funções aqui de interação. E na parte da frente do volante, lado esquerdo, nós temos os botões do controle de cruzeiro, o pessoal chama aí de piloto automático, mas aqui nós também temos a função de limitador de velocidade, então você pode escolher entre o controle de cruzeiro convencional e o limitador. E o lado direito, você tem aqui os botões para você poder passar ali as funções do computador de bordo. O painel, como a gente vê, pessoal, é um painel bastante simples, né? Então, do lado esquerdo nós temos o contagiros analógico, lado direito indicador de combustível, no centro do painel um velocímetro digital e uma pequena telinha digital ali na parte superior do computador de bordo. Aliás, é o painel que a gente já conhecia do Captur anterior, antes de ter essa mudança. Aqui no console, freio de estacionamento manual, porta-latas, pequeno porta-objetos na frente da alavanca de câmbio, e aqui nós temos alguns botões. Então você tem o câmbio, você também tem aqui uma posição econômica que você pode usar ou não usar, então são 2 programas, o programa normal e o programa econômico. Botão para desligar aqui o controle de tração, temos o botão para desligar momentaneamente o start-stop, o botão para desligar o sensor de estacionamento traseiro e o botão para você acionar as câmeras, os modos de câmera, que a gente já vai explicar isso durante a manobra. O ar-condicionado é digital e automático de simples zona. Por que eu digo que é digital, né? Apesar dele não ter um display com a temperatura digital,
a gente consegue ver esse botão rotativo aqui que você escolhe digitalmente a temperatura. Então você escolhe 19, 20, 21. Então ele é digital e automático, apesar de não ter o display digital. A central multimídia, ela também é relativamente básica, é uma central que você conta aí com integração Android Auto e Apple CarPlay aqui nesse carro. Você também tem aqui a porta USB que fica aqui do lado, aliás foi uma melhoria, porque teve vários carros da Renault que a porta USB saía em cima e não era aí uma solução tão prática assim. A gente tem aqui o botão para você poder ligar e desligar a central multimídia. Como vocês estão vendo, ele também permite que você escolha perfis diferentes para vários motoristas. Você tem aqui a tecla Home, quando você sai aí para uma outra função da central, você pode usar a tecla Home para voltar para o ponto principal dela. Ela também tem integração Android Auto e Apple CarPlay com fio, não funciona sem fio e também não tem GPS embarcado. O espelho aqui não é autocrômico, como vocês podem ver, ele usa aqui o sistema convencional do TecTec. Temos aqui iluminação de leitura passageiro e motorista, mas é iluminação incandescente, não é do tipo LED, também é iluminação geral. E o parasol, que também tem aqui a tampinha e a iluminação em lâmpada incandescente. Então, se a gente fosse mais uma vez colocar aí numa escala, ficaria o C4 Cactus aí na base, né? Porque a gente viu que ali é um conjunto um pouquinho mais simples. Mas seguido de perto aqui pelo Captur. O Captur tem algumas coisinhas a mais e depois aí nós teríamos o Volkswagen T-Cross, que efetivamente oferece aí muito mais recursos do que os outros dois. Bom, vamos lá para a nossa manobra, pessoal. Na hora que a gente engata a ré, ele aciona o sensor traseiro e já ativa a câmera. Como eu expliquei para vocês, aqui tem um sistema de câmera diferente, né? Porque a câmera de ré, você pode ver ali que você tem a linha de guia, inclusive com a linha de guia dinâmica, né? Você tem as duas. Só que você pode escolher aqui a câmera dianteira, você não tem linha de guia, mas você tem indicação de proximidade. E você pode escolher também câmeras laterais, lado direito e lado esquerdo. Agora, um fato aqui curioso é que apesar de o carro ter 4 câmeras, você não consegue ter aquele modo Bird View, né? Quando você manobra, ele mostra as 4 câmeras juntas para você conseguir ver a sua manobra. Você tem que escolher qual câmera que você vai usar e eu vou dizer para você que eu não acho isso aqui a melhor situação do mundo. Tem também a possibilidade de você controlar a imagem da câmera, aumentar o brilho, aumentar o contraste, aumentar ou diminuir a saturação, além de ligar e desligar aqui a linha de guia dinâmica ou as linhas convencionais. Então você tem alguns ajustes a mais aí. Bom, vamos para a nossa manobra. Direção com assistência elétrica. Vou dizer para vocês que aqui ela é mais leve que a do T-Cross, porém não tão leve quanto as do C4 Cactus. A câmera aqui, eu diria para você, de todas as que a gente viu aqui, essa é a melhor, né? Então, inclusive, é a que tem mais informações aqui na câmera, que você consegue utilizar aí várias coisas. Deixa eu até alinhar o carro aqui com a árvore para a gente poder, ó, sensor de estacionamento funcionando, como vocês viram. E aí aquela história de você poder usar aí as câmeras. Então agora eu vou fazer o seguinte, como a gente vai fazer aqui a nossa manobra do tachão e da lombada, eu vou primeiro usar a câmera frontal, para a gente poder ver a aproximação, e depois eu vou passar para esta câmera aqui, que dá para ver a roda, né? Então é bem interessante porque você consegue escolher as câmeras aí, isso é bem legal. Então vamos lá. Primeiro a câmera de frente, que a gente consegue ver que ela funciona com baixa velocidade. Aproximando aqui no tachão. Vamos passar aqui para a câmera da roda. Bom, pessoal, vou falar para vocês o seguinte. De todas as suspensões que a gente testou, eu posso dizer que essa aqui é um pouquinho mais suave que as outras, tá? Não é super suave, mas eu noto um pouquinho mais de suavidade em relação à do T-Cross. Isolamento acústico, eu diria que os carros estão bem empatados. Eu não vi nada de diferente aí de um para o outro. Vamos aqui no teste de lombada, vamos ver como é que o carro se comporta aqui na primeira lombada a 30 por hora. Que velocidade, vamos lá. Passou bem na primeira lombada, não senti fim de curso, não bateu nem raspou. Vamos ver agora na segunda lombada como é que ele se comporta. A gente sabe que normalmente o Captur é um carro conhecido por ser alto. Vamos lá na segunda. Também passou sem bater nem raspar. Também não senti final de curso aqui. Eu diria que ela está indo bastante, o Captur está indo bastante parecido aí com o Cactus nesse ponto. Vamos ver aqui o desnível, isolamento acústico e a terceira lombada.
Isolamento acústico também muito parecido com os outros. Terceira lombada também passou sem bater e sem raspar. Agora vamos na quarta e última lombada. Também passou sem bater e sem raspar. Então, no teste de lombada, de tachão, eu vou dizer para vocês assim, o Cactus fica em primeiro lugar, o Captur fica muito próximo do Cactus, os dois estão ali muito próximos, mas eu ainda senti o Cactus com a suspensão um pouquinho mais bem acertada. E aí nós temos o T-Cross, que também não bateu nem raspou, mas a gente sentiu ali que dá um pouquinho de final de curso. Vamos agora aqui para nossa manobra. Aqui eu vou fazer uso novamente da câmera, então ó, usando aqui o botão, vou usar aqui a câmera do lado direito, olha só, para vocês conseguirem ver ali o pneu alinhado direitinho ali com a guia, como vocês podem ver. E agora vamos aqui para nossa manobra, né? Então vou botar para a câmera dianteira, virar todo o volante e vamos ver. Ó, pessoal, de todos os carros, certamente o que menos virou aqui, ainda que a diferença seja pequena, foi o Captur. Então até encostar o pneu na guia ele não chegou a virar os 90 graus. Agora vamos desvirar o volante aqui, recuar o carro um pouquinho. Vamos usar a câmera traseira e vamos até encostar o pneu na guia. Vamos lá. Já encostou aqui o pneu na guia. Encostou o pneu traseiro. Se a gente usar aqui a câmera dianteira, a gente não consegue ver porque ela mostra aí a roda dianteira. Pessoal, esse carro foi o que usou mais espaço, né? O que está mais inclinado aí em relação à rua, né? Então ele usa um pouco mais de espaço. A direção é relativamente leve, mas ele acaba compensando com todo este uso de câmeras aqui, né? Então, para manobrar carro, eu vou dizer para vocês que o melhor de todos, apesar de usar mais espaço, vai ser o Captur pela assistência que as câmeras têm. Em segundo lugar fica o Volkswagen T-Cross, tem câmera traseira, mas tem os sensores em todo o redor. E em último lugar acaba sendo aí o carro da Citroën, o C4 Cactus. Atendendo aí a pedidos dos nossos internautas, pessoal, vamos fazer teste também aqui em estrada de terra. O primeiro carro a passar vai ser justamente o C4 Cactus. Inclusive, vou aproveitar para falar um pouquinho aqui do Grip Control, que é justamente esse botão rotativo que a gente tem aqui, onde você tem aqui o modo de pista normal, o modo de pista de baixa aderência, que ele coloca neve, né? Nós não temos, praticamente não temos neve no Brasil, mas aí você pode usar isso aí num paralelepípedo molhado ou num gramado molhado. Temos esse modo que é o modo de lama, que nós vamos usar aqui nessa estrada de terra. Temos esse modo que é o modo de areia. Esse aqui é mais indicado para quando você está numa situação tipo areia de praia, né? Porque ele muda muito as características do carro. E esse daqui é o ESP totalmente desligado. Então eu vou colocar aqui no modo de lama e vamos ver como é que o carro se comporta. Evidentemente que aqui não é um fora de estrada radical. O que nós temos aqui é uma via de terra, né? Então o que a gente quer ver é como é que a suspensão se comporta, se o carro bate muito, se ele é desconfortável. E justamente por isso eu até vou acelerar um pouco mais aqui nessa condição, porque o que a gente quer ver é justamente essa questão de limite. Por enquanto o que eu estou vendo é que essa suspensão mais alta, como a gente conseguiu ver ali no modo urbano, ela vai muito bem. Então você percebe que ela não bate o carro fácil, né? O carro passa aí nos obstáculos com bastante tranquilidade, mesmo quando a gente força ele um pouquinho mais, ó. Tô forçando aqui bem no limite mesmo, né? Então o ideal é que você passe num lugar desse mais devagar. Mas aqui eu tô indo um pouquinho mais rápido. A gente consegue ver que o isolamento acústico aqui também não é muito bom, né? A gente consegue ver bastante barulho do carro. Mas em matéria da suspensão, aqui nos buracos, o carro passa numa boa, sem muitos problemas. Então ele consegue tirar essas situações com bastante tranquilidade. Evidentemente que esse tipo de modelo de carro não é para você usar sempre nessas condições, mas caso você precise usar, o que eu posso dizer aqui do C4 Cactus é que ele consegue superar bem os obstáculos sem dar nenhum tipo de dor de cabeça aí para o seu dono. Bom, pessoal, só para vocês entenderem, se eu tivesse usado o carro aqui na condição de pista normal, mudaria muita coisa? Na prática não muda tanto assim, porque isso aqui
é basicamente uma programação que você vai ter aí no programa de estabilidade eletrônico do carro, para que ele atue de forma diferente ali na pinçada das rodas, para poder te dar um pouquinho mais de tração nas situações que não são exatamente a de pista normal. Porém, eu já vou dizer, isso aqui não faz milagre, tá? Então não vai pensar que você vai usar isso aqui, vai para uma condição de lama e o carro vai passar lá numa boa, porque esse carro é um carro tração dianteira 4x2, sem nenhum sistema de bloqueio mecânico de diferencial. Isso aqui é apenas para dar uma ajudinha quando você está em um piso diferente do piso de pista. Mas como vocês estão vendo, eu estou voltando pelo mesmo caminho agora aqui na condição de pista e a gente continua usando o carro da mesma forma. Então fica a dica que isso aqui pode te auxiliar em algumas situações, mas não vai imaginando que isso aqui vai fazer milagre, porque não vai. E como é agora dirigindo na estrada? Então vamos conferir. Já de cara, olha só, esse conjunto desse motor e câmbio do carro aqui, ele tem uma resposta muito boa. Então quando você vai fazer um acesso aqui em rodovia, olha que resposta legal que você tem para entrar na rodovia, olha só. Estão vendo que o carro ganha velocidade muito rápido. E isso é muito importante, principalmente quando você está aí numa serra, vai fazer ultrapassagem ou coisas do tipo. E eu vou destacar mais outras coisas aqui. Esse painel do carro não é exatamente o mais legal, né? Porque a gente consegue ver ali que o contagiros, aquele barra graf, não tem muita precisão e é um painel relativamente pobre. Então, isso aqui é uma coisa que não ajuda, né? A Citroën poderia ter uma solução melhor aqui para esse carro. Outra coisa, sistemas de assistência à condução que o carro tem. Um deles é o aviso de saída de faixa, que você configura diretamente pela central multimídia. Então vamos aproveitar e testar ele aqui agora. A gente está aqui na faixa de rolamento, vamos forçar o carro para fora da faixa sem dar seta. Aí, como vocês perceberam, sinal sonoro e a luzinha piscando no painel. Vamos repetir o procedimento. Vocês viram que funciona aí direitinho, funciona muito bem. Outro recurso que a gente também tem aqui é o alerta de colisão frontal com o pré-condicionamento dos freios, que você também configura pela central multimídia a distância que você quer o alerta. Então nós temos um ônibus aí à nossa frente, vamos acelerar em relação ao ônibus de forma perigosa, vamos ver se ele dá o alerta, vamos lá? Esse é o aviso de saída de faixa, vamos lá? Olha, como vocês perceberam, ele deu o alerta ali no painel e deu o alerta também na central multimídia. Pessoal, isso aqui é um sistema de auxílio, não é para você ficar confiando no negócio, é apenas para você, caso você esteja muito distraído, né, se aproximou muito de outro veículo, ele vai te auxiliar. Agora, sempre lembrando, é um sistema de auxílio e não deve ser utilizado como regra sempre. Agora pessoal, vamos testar um pouco a suspensão. A gente tem aqui um acesso que o piso é bem desnivelado, né? É um piso de asfalto, porém ele é bem mal feito, por assim dizer. Vamos ver como é que a suspensão se comporta nessa situação, usando o carro numa velocidade um pouquinho maior. Vamos lá. Acelerar. Olha pessoal, o que eu posso dizer aqui para vocês é o seguinte, a suspensão ela tende a ser um pouquinho mais confortável aqui, mas a gente tem aquela sensação de não ter o carro assim absolutamente na mão, não é aquela suspensão muito consistente. Então ele dá uma flutuadinha, não chega a ser perigoso, nada, que você vai perder o controle, até por característica desse tipo de produto, né? O crossover ele é um pouquinho mais alto mesmo, mas nessa situação eu vou dizer para vocês, a suspensão tá mais para um ajuste confortável do que um ajuste preciso e esportivo. Agora é a vez do Volkswagen T-Cross encarar aqui o nosso trechinho de terra. Bom, aqui a gente não tem o grip control, o que a gente tem aqui é o câmbio que tem a posição normal e a posição Sport, ou os modos de condução, econômico, normal, Sport e individual. Então a gente não vai mexer em nenhuma configuração, vamos deixar aqui no modo normal. Só vou chamar a atenção para essa tela aqui do Volkswagen Play, que você consegue ter algumas coisas interessantes, como altímetro, você também tem aqui o ângulo de esterçamento da roda, então à medida que você vira a roda para um lado ou para o outro você consegue ver isso aí acaba ajudando quando você está numa condiçãozinha dessa aqui de estrada de terra, mais a temperatura do óleo e informações diversas. Mas vamos lá, vamos testar o carro da mesma forma, vamos forçar um pouquinho mais aqui a velocidade. Ó, aqui eu já digo para vocês pessoal,
que a gente percebe uma suspensão um pouquinho mais dura. O C4 Cactus aqui, ele se mostrava um pouquinho mais confortável, então a suspensão do Volkswagen T-Cross, você sente ela um pouco mais firme, né? O isolamento acústico também não tem muita diferença, a gente consegue escutar bastante ruído aí. Mas como a gente está vendo nessa situação aqui de estrada de terra, a altura do T-Cross em relação ao solo também não está representando aí nenhum problema nos obstáculos que a gente passou aí com o Cactus. Apenas a suspensão é um pouquinho mais dura mesmo, né? Então isso acaba fazendo com que o motorista sinta um pouco mais aqui dentro. Mas estamos conseguindo passar aqui na estradinha de terra numa boa, sem qualquer tipo de problema. De novo, eu estou andando numa velocidade um pouquinho maior do que o ideal. De toda forma, vou dizer para vocês, cumpriu a tarefa aí como o C4 Cactus, apenas com um pouquinho menos de conforto. Agora vamos ver como é que o T-Cross comporta aqui na estrada. Bom, primeiramente, entrada na rodovia, tem que ter aquela resposta boa, né? E eu vou dizer aqui que a entrada é tão boa quanto o C4 Cactus, né? Nesse ponto, não dá para dizer que tem muita diferença. Apenas eu vou destacar que o conjunto aqui parece trabalhar um pouquinho mais harmônico, né? Você sente menos, digamos assim, variação na aceleração, ela é um pouquinho mais contínua. Bom, esse carro aqui não tem sistemas de assistência à condução, como a gente viu no Cactus, mas você pode, por exemplo, vir aqui na central multimídia e escolher aqui os modos de condução. Usar o modo econômico, que ele vai trabalhar aí com giros mais baixos do motor, menor sensibilidade do acelerador, ou o modo esporte, que aí vai fazer o contrário, né? Vai fazer com que o giro do câmbio suba mais, o pedal do acelerador responda de forma mais rápida. Também vou destacar aqui a presença dos pedal shifts. Então aqui você vai fazer de repente uma ultrapassagem, você pode usar aqui o pedal shift para fazer uma redução de marcha, e isso acaba deixando o carro mais esperto, né? Então você tem mais controle aí sobre o carro usando os pedal shifts. Para quem gosta de tirar um pouquinho mais do carro, acaba sendo interessante ter esse tipo aqui de recurso. E aqui na estrada também a gente sente que a suspensão do carro, ela é um pouquinho mais firme, né? Então você tem mais aquela sensação de chão com o carro, né? Você tem mais ele na mão. Isso aí é uma característica não só do T-Cross, mas os carros da Volkswagen no geral são assim. Agora vamos para o teste aqui do piso desnivelado, né? Piso do asfalto desnivelado. Vamos ver como é que a suspensão vai responder aqui, né? Vamos acelerar um pouquinho mais. Eu já digo para vocês, pessoal, que aqui o carro sacode mais, né? Você sente que o carro oscila mais aqui. Por quê? A suspensão é mais dura, né? Então você tem mais aí o efeito de chão do carro, mas você perde em conforto. Então isso aí é uma questão de opinião, né? Ou questão de escolha. Tem gente que prefere um carro mais confortável, mas não com tanto esse efeito solo. Outros preferem o carro mais com essa pegadinha aqui esportiva. Mas nesse ponto não dá para negar. O T-Cross deles, dos dois modelos testados até agora, é o que tem esse acerto mais esportivo. Agora é a vez do Captur aqui na estradinha de terra. Eu já vou destacar para vocês que o sistema de câmera 360 graus dele permite que a gente, por exemplo, ative a câmera em movimento. Então, você está numa estradinha de terra que às vezes você está precisando passar num lugar um pouquinho mais difícil, você pode usar aí o auxílio das câmeras, inclusive usando aí a câmera do lado direito ou do lado esquerdo, então para passar em algum tipo de obstáculo. Só que isso aqui em baixa velocidade, porque se você acelerar um pouquinho mais o carro, o que vai acontecer? Ele cancela a câmera. De toda forma, em baixa velocidade você consegue comandar e isso aí acaba fazendo diferença, por assim dizer. Bom, pessoal, vamos ver como é que a suspensão do Captur se comporta aqui. Vamos também forçar um pouquinho mais a velocidade. Ó, eu já vou dizer uma coisa para vocês. Dos três carros, indiscutivelmente o Captur nessa situação aqui é o mais confortável deles. A gente percebe que a suspensão aqui absorve melhor aqui o piso irregular. E outra coisa que eu também gostei, achei bem interessante aqui no Captur, dos três, o melhor isolamento acústico é nesse daqui. Então a gente percebe que o carro é mais suave, é mais macio, também tira de letra aqui a variação de piso, a ondulação, essas coisas, mas nitidamente
eu posso afirmar para vocês que esse aqui dos três é o mais confortável. É o modelo que está passando, digamos assim, com mais tranquilidade aqui nesse tipo de piso desnivelado. E o câmbio continuamente variável, ele também torna o carro um pouco mais agradável de ser conduzido, né? Porque como ele não tem marcha, ele vai sempre buscar aí a condição mais ideal de funcionamento. Então, eu vou dizer que me surpreendeu até o Captur em matéria de conforto para esse tipo aqui de piso. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui o Captur na rodovia. Então vamos fazer o acesso à rodovia. Também a gente sabe que precisa ter um bom desempenho, né, para entrar rápido na rodovia. Vamos lá, vamos pisar tudo. Ó, eu sei que a gente precisa de um cronômetro aqui para falar das coisas, mas parece que ele é um pouco mais manso nessa entrada de rodovia. Talvez até pelo câmbio continuamente variável. Como vocês viram, apesar dele simular a marcha, ele tem essa coisa de que é uma coisa que é característica do câmbio, né? Continuamente variável. Tem gente que não gosta muito, eu particularmente não sou muito fã disso, mas a gente sabe que isso acaba deixando o carro mais eficiente em matéria de consumo. Outra coisa que eu vou destacar para vocês é que esse câmbio continuamente variável, quando você joga a alavanca aqui para o lado esquerdo, você simula as marchas, e aí você tem a possibilidade de simular ali, ó, até 8 marchas. A gente sabe que isso aqui é meramente programação, mas de toda forma você tem aí a hipótese de simulação de marcha. Outro detalhe também que eu gosto de ressaltar, vocês estão vendo que ali no painel, na parte de baixo, a gente tem ali uma luz verde. E aquela luz verde, ela muda de cor de acordo com o que você está acelerando. Então quando você acelera um pouco mais o carro, o que acontece? Ela vai ficando amarelada até ela ficar laranja. Quanto mais laranja, mais ela está indicando que você está fazendo um consumo excessivo. Quanto mais tempo você mantiver ela verde, mais você está economizando combustível. Então aquilo ali serve de referência para quem gosta de economizar, está ali um indicativo bem claro e bem prático de entender. Um diferencial aqui do Captur, que só ele tem entre os concorrentes, é o sistema de alerta de ponto cego, que você tem um botãozinho aqui, inclusive, para ligar aqui embaixo. Quando você está com ele acionado, se você tiver um veículo na região do ponto cego, o que acontece? Ele acende ali um LED no espelho, justamente para dizer que você tem um veículo ali na região do ponto cego do veículo. E com isso, garante mais segurança nas suas conduções. Agora vamos testar o Captur aqui no piso de asfalto desnivelado. Vamos ver se aquele conforto que a gente viu ali no fora de estrada, por assim dizer, se mantém aqui. Acelerar aqui um pouquinho mais. Pessoal, dos três carros, a gente consegue dizer com toda segurança que esse aqui é o mais confortável aqui nessa situação. Mas assim como acontece com o C4 Cactus, essa suspensão mais confortável te dá aquela sensação do carro flutuar um pouquinho, né? Você não tem aquele ajuste mais preciso de suspensão. De toda forma, eu consigo dizer que o Cactus e o Captur são os mais confortáveis. Entretanto, o Captur consegue ser um pouquinho mais confortável que o C4 Cactus, enquanto o Volkswagen T-Cross tem aí um ajuste um pouquinho mais esportivo da suspensão. E já vou deixar uma dica aí muito legal para vocês. Pessoal, se vocês estiverem procurando pastilhas de freio, inclusive para esses três modelos que vocês viram aqui no nosso canal, eu sugiro as pastilhas da Ecopads, uma empresa 100% brasileira que produz material de extrema qualidade, inclusive fornecedora OEM de grandes marcas aí do mercado. Portanto, a dica é essa: pensou em pastilha, pensou Ecopads. E depois da gente dirigir aqui os três carros, tanto na terra quanto na estrada, qual foi a conclusão que a gente chegou? Se a pessoa está procurando um pouquinho mais de conforto para dirigir, eu diria para vocês aqui que o Renault Captur foi o melhor, suspensão mais confortável deles. Por outro lado, se a pessoa gosta de uma tocada um pouquinho mais esportiva, a direção do Volkswagen T-Cross é um pouco mais acertada. Na terra, pelo menos no trecho que a gente usou, o comportamento deles foi bastante semelhante em matéria de superar aqueles desníveis. Nenhum deles bateu ou raspou. Só lembrando que esses carros, apesar de terem esse
visual, essa proposta aí de crossover, não são necessariamente os ideais para você ficar usando eles em situações extremas de terra, até porque ele só tem tração nas rodas dianteiras. Bom, pois bem, pessoal, agora é hora da gente pegar e levar os 3 carros aqui para nossa prova de aceleração. E aí, qual deles que você acha que vai ser melhor? Vamos conferir agora. E mais uma vez contamos aí com a parceria da EF Automotiva para a gente ter certeza que o motor dos 3 carros está em ordem para o nosso teste de consumo. E olha só, trouxe aqui o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pessoal, o Eduardo é o gerente de operações da EF, que vai ajudar a gente a entender as leituras que a gente tirou dos carros, começando aí pelo Citroën C4 Cactus. E aí, Edu, como é que foi o C4? Isso aí, eu tô com uma colinha aqui para não errar os dados. A gente fez a leitura geral do carro, não apresentou falhas ativas, tinha algumas falhas de memória comuns, numa tensão de bateria, uma baixa de tensão de bateria, mas nada que impactasse no resultado. O que chamou atenção é a quantidade de álcool. Nos demais veículos ele estava com 100% de álcool no reservatório. Nesse caso ele estava com 91%. Nada que 10% impactasse, porque os demais parâmetros estavam todos dentro. Apenas uma observação, então não dá para a gente olhar de forma isolada um parâmetro, a gente tem que olhar o cenário todo. Então, olhando de modo geral, é algo que não vai impactar no resultado do comparativo. Bom, C4 Cactus, ok. E o Volkswagen T-Cross, Edu, o que a gente pode falar a respeito? Também foi feita a análise completa, falhas de memória, falha no computador de bordo, mas todos são falhas passadas. Normalmente, como o carro anterior, a tensão de bateria deve ter baixado em algum momento. Os parâmetros estão ok, 100% de etanol, no caso de álcool, as porcentagens de temperatura, tudo normal em comparação ao Cactus que a gente fez anteriormente. Então, T-Cross também ok para o nosso teste. E por fim aí o Renault Captur. E o Captur, como é que foi, Edu? Mesma coisa dos demais, fizemos a análise completa do veículo, todos os módulos. Também apareceram algumas falhas relacionadas à memória, mas são falhas de novo, tensão de bateria que deve ter abaixado, não vai impactar no resultado, e também os parâmetros tudo dentro da normalidade, temperatura, óleo, álcool, tudo certo também para os testes de vocês. Portanto, sinal verde para o nosso teste de consumo que vai ser preciso. E para o pessoal que está curioso, quais foram os equipamentos utilizados para fazer a leitura dos automóveis? Nesse caso, como a gente tem 3 carros com uma grande quantidade de sistemas, a gente usou o equipamento da Texa, o Navigator Nano. Ele é um equipamento que vocês já viram, um equipamento que vai lá na porta, OBD 16 pinos, e ele manda toda a informação sem fio para um computador ou mesmo para um tablet com aquela proteção militar. Então a gente consegue fazer todas as leituras com ele, e foi o que a gente fez nesses 3 veículos. Portanto, pessoal, tá dada a dica. Pensou em scanner automotivo? Pensa aí na EF Automotiva. Vamos para o nosso teste de aceleração. O primeiro carro a passar vai ser justamente o C4 Cactus. Tem 2 modos, modo normal e modo esporte. Nós primeiros vamos fazer aqui no modo normal, mas a nossa largadinha é estolada. Então vamos lá, estolar o carro e... a gente percebe que o programa de estabilidade ali já pisca um pouquinho, né? E olha só, conseguimos aí o 0 a 100 em 8,98 segundos, praticamente 9 segundos. Agora a largada vai ser no modo esporte com o programa de estabilidade desligado. Vamos ver se a gente diminui o tempo. Vamos lá? A gente percebe, ó, olha quanto o carro canta pneu aqui, né? E olha só, baixou um pouquinho o tempo. 8,64, marca muito boa. Agora é a vez da gente fazer o teste aqui com o Volkswagen T-Cross. Também tem 2 modos, um modo normal e esportivo. Primeiro vamos no modo normal, justamente para ver aí como é que o carro se comporta. Largadinha estolada, vamos lá? A saída foi boa. Olha só, pessoal, 9,56, marca boa já na primeira tentativa. Agora, pessoal, desliguei o programa de estabilidade aqui do carro, usei aí o modo esporte de condução, o câmbio também está no modo esporte, vamos ver como é que ele faz a prova aqui. Vamos lá, vamos estolar aí. Parece que patinou um pouquinho. E olha só, 9,64 segundos aí na segunda passagem.
Agora é a vez da gente fazer aqui com o Renault Captur, pessoal. Aqui não temos modo de condução no câmbio, então a gente vai fazer o modo normal e depois vamos desligar o programa de estabilidade. Vamos ver aqui como é que o Captur se comporta aqui nessa primeira passagem. Vamos lá, estolar o carro e... Olha só, conseguimos aqui 10,40 segundos. Até agora é o carro mais lento. Agora vamos tentar aqui com o programa de estabilidade do carro desligado. Vamos ver como é que fica aí a nossa média. Será que baixa o tempo? Vamos lá. Estolar o carro e... A gente percebe que o pneu patina um pouquinho aqui na saída. Olha só, baixamos um pouquinho o tempo. Conseguimos aqui 10,20 segundos, mas ainda assim o mais lento dos três carros, o Captur aí no 0 a 100. E na prova de aceleração eu vou dizer para vocês, o resultado até que foi aquele que a gente estava esperando. C4 Cactus acabou ganhando, afinal de contas tem aí um motor mais potente, tem um outro carro com motor mais leve, ou seja, era o esperado dele ganhar. Volkswagen T-Cross ficou logo atrás e o Captur, por que ficou em último? Não porque o motor seja ruim, até porque o motor é muito bom, né? Um desenvolvimento aí em conjunto com a Mercedes-Benz, mas ali nós temos um câmbio continuamente variável e a gente sabe que o câmbio CVT não é necessariamente a melhor opção para quando você quer performance. Outro detalhe, o Captur também é mais pesado e isso acabou cobrando o preço aí na nossa prova de aceleração. E agora, se na aceleração o Citroën C4 Cactus ganhou, vamos aproveitar, tá de noite, vamos ver a performance dos faróis. Afinal de contas, temos aqui soluções diferentes. Aqui também é bem esperado quem vai ganhar, mas vamos conferir. Bom, vamos testar primeiro aqui o farol do C4 Cactus. Para isso vamos ligar aqui o carro. Essa daí é a luz que vocês estão vendo, que é a luz de rodagem diurna. Agora eu vou colocar aqui na posição de lanterna e agora o farol baixo. Esse carro não tem ajuste de altura do facho do farol, então vamos ligar aqui o farol auxiliar. A gente consegue ver que ele complementou um pouco a iluminação e agora o farol alto. Aqui tem um problema, pessoal, como vocês estão vendo, que quando a gente aciona o farol alto, ele desliga o farol baixo. Isso é uma coisa que os carros mais antigos faziam, mas hoje a gente já não está vendo mais isso. De toda forma, a iluminação halógena tem bastante limitação e várias áreas de sombra, além de uma intensidade luminosa relativamente fraca. Agora vamos testar aqui o Volkswagen T-Cross. Vamos dar partida primeiro. Essa luz que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna em LED. Vamos colocar aqui na posição de lanterna. Agora aqui o farol baixo. Como vocês podem ver, ele já tem uma iluminação muito boa em LED. Aqui a gente aciona o farol auxiliar. Como vocês estão vendo, tem essa diferença de tom, né? O farol baixo em LED, o farol auxiliar com esse tom amarelado por ser lâmpada halógena. E quando a gente comuta aqui o farol alto, vocês podem ver que ele complementa ali um facho bem forte. Agora, bem na junção ali do alto com o baixo, vocês podem ver que tem uma pequena área de sombra. Um detalhe interessante, pessoal, é que esse carro tem nivelamento automático do farol. E para a gente conseguir ver isso funcionando, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o carro com o farol aceso e agora eu vou dar partida com o farol já ligado. O que ele faz? O ajuste automático de altura do farol, mas isso você só consegue ver se o farol já estiver ligado e você dá a partida. De toda forma, a gente consegue ver uma iluminação melhor aqui no Volkswagen T-Cross, aliás, bem melhor em relação ao C4 Cactus. Agora é a vez da gente testar aqui o Renault Captur. Vamos dar partida aqui no modelo. Vocês estão vendo aí a iluminação de lanterna. Ligando o farol baixo, inclusive aqui dentro, a gente tem o ajuste de altura do facho do farol. Então, você tem 4 posições diferentes. Essa que vocês estão vendo agora é a mais baixa. Agora vamos colocar aqui na posição mais alta. Esperar ele chegar na posição mais alta. Além disso, nós temos também aqui o farol auxiliar, também em LED. Vocês podem ver aí que mantém um tom de luz muito mais neutro, né? Muito mais contínuo. E quando a gente aciona aqui o farol alto, indiscutivelmente a gente tem aqui no Renault Captur a melhor situação de iluminação de farol, principalmente o alto, que é bem forte. Mas a gente consegue ver uma certa zona de sombra entre o farol auxiliar e a iluminação do farol baixo. De toda forma, entre os 3 carros, não há dúvida nenhuma que o melhor sistema de iluminação está aqui no Renault Captur.
Agora é da gente levar aqui os 3 carros para fazer um teste de consumo. Pessoal, teremos 2 situações, teste rodoviário e teste urbano. Os carros estão abastecidos com etanol e nós faremos o teste, lembrando que todos esses aqui possuem um modo econômico de condução, usaremos esse modo mais eficiente. Entretanto, o ar-condicionado estará ligado nos 3. Eles vão fazer o mesmo percurso, na mesma condição de dirigibilidade e vamos ver aqui qual que vai ser melhor. E aí, será que você acertou o mais econômico na estrada? Pois bem, pessoal, rodamos aí 30 km numa velocidade média de 80 km por hora. E o nosso campeão foi aqui, o Volkswagen T-Cross, que fez uma média de 11,4 km por litro. Muito bom aí para etanol. E em segundo lugar, a gente ficou aqui com o Citroën C4 Cactus, com 10,7 km por litro. E em último lugar, o Renault Captur, que fez 9,9 km por litro. De certa forma, o Captur até que surpreendeu negativamente. Por quê? Primeiro, o motor é que tem a menor cilindrada, 1,3 litros. E segundo lugar, esse carro tem câmbio continuamente variável, então a gente esperava talvez uma média melhor. Por que pode ter acontecido isso? 2 motivos. Apesar do motor ser 1,3 litros, ele é um dos mais potentes aqui. Ele também é um motor que tem bastante torque. E não podemos esquecer, o Captur é o maior em matéria de arrasto aerodinâmico e também o mais pesado. Isso pode ter interferido. Também testamos aí os modelos no circuito urbano. Para isso, pessoal, a gente rodou 11 km com uma velocidade média de aproximadamente 30 km por hora. E aí, quem que ganhou? Dessa vez a coisa mudou um pouquinho. O C4 Cactus foi o campeão, com 8,7 km por litro. E em segundo lugar, a gente fica aqui com o Volkswagen T-Cross com 8,1. E em último lugar, mas também bem próximo, ficou o Captur com 8 km por litro. Portanto, a gente não tem um campeão absoluto aqui em matéria de consumo, uma vez que o T-Cross ganhou uma e o Cactus ganhou a outra. Agora, quem acabou decepcionando um pouco foi justamente o Renault Captur. Ponto também muito importante e recorrente em matéria de pergunta dos nossos internautas em vídeos é: qual desses 3 carros aqui é o mais seguro? Pois bem, para a gente poder falar isso com absoluta certeza, todos os modelos teriam que ter passado aí num teste de colisão, como por exemplo o Latin Cap, o que não ocorreu. Então fica difícil a gente dizer, baseado nisso, qual é o mais seguro. Mas a gente pode estimar em função dos equipamentos que cada carro oferece. Então vamos lá, vamos falar primeiro de airbags. Olha, Volkswagen T-Cross tem 6 airbags, Citroën C4 Cactus tem 6 airbags e o Renault Captur tem apenas 4 airbags, ou seja, 2 frontais e 2 laterais. Ali não tem airbag de cabeça. Só aqui a gente já pode dizer que Cactus e Volkswagen T-Cross certamente vão ser melhores ali do que o Captur em situações de colisão. Agora, existem algumas coisas a mais. Por quê? O único carro com assistência à condução para quando você está dirigindo na cidade e na estrada é o C4 Cactus, né? Que ele tem um sistema de frenagem automático, o alerta de colisão frontal e até mesmo o aviso de saída de faixa. Somente o C4 Cactus tem isso, e isso é um equipamento de série e faz diferença. Então por aí a gente poderia até colocar o C4 Cactus aí no topo da lista de segurança. Entretanto, o Volkswagen T-Cross também tem importantes equipamentos que a gente não pode deixar de citá-los, como por exemplo, o Post Collision Brake, que é um equipamento que quando o carro bate, abre o airbag, ele faz o seguinte, ele atua automaticamente no freio do carro para evitar que o carro continue rolando na pista, se envolvendo em outros acidentes. Isso faz diferença, tem mais coisa. O assistente de frenagem e manobra. Tudo bem, não é para você usar no dia a dia, mas se você está manobrando o carro ali na garagem, de repente você se distraiu, mesmo com o sensor tocando, você não prestou atenção, se ele perceber que vai bater tanto de frente quanto de ré, ele aciona os freios no sentido de evitar ou mitigar o máximo possível essa colisão. Só o Volkswagen T-Cross tem isso. E por fim, o Captur, apesar de ter 4 airbags, tem um equipamento que nenhum dos outros 2 oferece, mas também assim não é tanta diferença em matéria de segurança. É o sensor de ponto cego, que quando você tem um carro nessa região, ele acende ali o LED do espelho retrovisor. Mas isso não é o suficiente para, por exemplo, bater os outros sistemas de assistência que esses carros têm e muito menos 2 airbags adicionais. Então, é difícil dizer qual desses aqui vai ser o mais seguro, mas poderíamos dizer que o C4 Cactus, por conta do alerta de colisão frontal com a frenagem, a gente poderia colocar ele como primeiro lugar, bem de próximo o Volkswagen T-Cross e por último o Captur. Lembrando, tem mais um outro detalhe,
Esses dois aqui, C4 Cactus e Volkswagen T-Cross, freio a disco nas 4 rodas, enquanto o Renault Captur, freio a tambor na traseira. Dúvida aí que chegou ao canal é em relação aos steps que os modelos possuem. Pois bem, eu já coloquei várias vezes aqui a minha opinião que eu sou radicalmente contra o step fininho e já dei os meus motivos. Então, nesse sentido, eu vou dar aqui os parabéns tanto à Citroën quanto à Volkswagen, que ainda que tenham steps que não sejam exatamente da mesma medida do pneu de rodagem, são steps integrais. Então, quando você utilizá-los, eles não vão alterar a dirigibilidade do carro e você vai conseguir andar com o veículo na velocidade máxima de 120 km por hora sem nenhum risco à segurança. E detalhe, os dois steps aqui ficam na parte interna do porta-mala, na parte de baixo. E quando a gente chega aqui no Renault Captur, pessoal, a solução aqui é o step fininho, que como eu já disse várias vezes, eu não gosto dessa solução. Agora, o step nesse carro fica do lado de fora, na parte de baixo, você acessa o step pelo lado de fora aqui no veículo. Eu também não gosto dessa solução, porque geralmente ali a parte de baixo é muito suja, quando você vai usar o step, tá aquela sujeira toda, né? Tem aquele argumento que é bastante válido, que as pessoas fazem, poxa, mas aqui, se você tiver com o porta-malas cheio, você não vai ter que tirar todas as suas bagagens para acessar o step. É verdade mesmo. Entretanto, você vai ter que se meter lá embaixo do carro na sujeira. Então eu prefiro tirar tudo do porta-malas, acessar o step, do que ficar entrando debaixo do carro para pegar step. Mas aí é uma questão, opinião pessoal de cada um. Outra pergunta também que fizeram, se o step lá atrás é fininho e ele está num suporte fino, onde eu coloco o pneu de rodagem que é bem maior do que o step? E olha pessoal, isso foi dúvida mesmo aí. Agora olha só, a solução é simples. Nós vamos exibir inclusive aqui na nossa tela a página do manual da Renault que explica isso. Porque aquele suporte tem duas posições. Então quando você vai guardar o pneu que é maior, ele tem um outro sistema de trava que você consegue armazenar o pneu ali na posição. Então, ainda que a Renault tenha economizado no step, pelo menos ela deu uma solução bastante decente para você carregar o pneu furado do lado de fora sem comprometer aí o espaço interno. Também sempre perguntam aí nos nossos vídeos a respeito dos sistemas de som do carro. E aqui a gente não pode deixar de falar. Por quê? Temos dois carros aqui com um sistema de som assinado. Aqui no Volkswagen T-Cross é o sistema da Beats, que faz parte do pacote opcional Tech & Beats. E aqui no Captur é o sistema da Bose, que no caso é série. Os dois sistemas são muito bons, os dois têm caixa de subwoofer, ou seja, em qualidade sonora eles são realmente bem interessantes. O C4 Cactus é um sistema de som convencional e eu vou dizer para vocês, deixa a desejar. Agora, são exatamente iguais os sistemas? Não. Então eu vou dar as diferenças. Se você é daquelas pessoas que gosta do grave mais encorpado, de um som que, digamos assim, é mais potente, a sua escolha é aqui o Volkswagen T-Cross. Então o sistema de som da Beats é para quem gosta de música mais alta, gosta de pancada, vamos dizer assim. Já o sistema da Bose é um pouquinho diferente. Ele não é para essa coisa da pancada, ele é mais para definição sonora. Então o audiófilo, que gosta de escutar mais todas as frequências, uma definição mais clara, aí o sistema da Bose é melhor. De novo, temos aqui situações diferentes entre os sistemas de sons que dependem, sobretudo, da preferência do usuário. E mais uma vez, consultamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros para ter uma ideia de como é que fica aí o seguro de cada um desses carros. Sempre lembrando, né, pessoal? Seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem. E ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao veículo. Se mudar o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Portanto, não tem dois preços de seguros iguais. De toda forma, pessoal, a gente pegou um mesmo perfil para os 3 carros e realizamos a cotação com várias seguradoras. Nenhum problema para fazer seguro de nenhum deles, tá? Mas as melhores condições que a gente conseguiu foi a seguinte. E aqui eu já vou passar para vocês aquele esquema com a franquia reduzida em 50%. Então vamos lá. Volkswagen T-Cross, o seguro ficou em R$ 4.400. Aliás, o mesmo preço do C4 Cactus, a diferença ficou na franquia. No T-Cross a franquia 3.100 e no Cactus a franquia 3.600. Praticamente empatados, né? O T-Cross um pouquinho melhor. A surpresa foi o carro aqui da Renault, o Renault Captur. Seguro ficou em apenas R$ 2.200, quase metade dos outros dois. E a franquia na mesma faixa, R$ 3.700. Ou seja, para fazer o seguro do Captur, ele é mais barato, mas a franquia, os três são bem parecidos.
E antes da gente encerrar o vídeo, vamos falar um pouquinho aqui dos preços dos modelos. Vou começar aqui pelo Citroën C4 Cactus, que é justamente o mais barato aqui do comparativo. Pois bem, ponto legal aqui do carro é o fato dele ser uma versão sempre completa, então você não tem opcionais e isso ajuda a proteger lá na frente o valor de revenda. Preço base desse carro, R$ 131.600. Os únicos opcionais que você tem aqui é pintura, que aí varia de 1.000 a 2,8 mil de acordo com a pintura do carro. Esse aqui, por exemplo, tem essa pintura Biton, que é a pintura mais cara, de 2,8 mil reais. Contudo, esse carro acaba beirando aí os seus quase 135 mil reais, um pouquinho menos que 135 mil reais. Ainda assim, ele é o mais barato aqui do comparativo. O Renault Captur Iconic também é um modelo completo, não existem opcionais de fábrica, é tudo sempre de série. Você só pode escolher aqui opções de cores e nesse caso os preços variam de 1,5 mil a 3,2 mil. Esse daqui é a pintura mais cara, porque ele tem justamente o sistema Biton. E aí o preço final desse carro beira aí os 142 mil reais. Aqui no Volkswagen T-Cross nós temos um modelo mais caro entre todos, pessoal. Versão Highline parte de aproximadamente 140 mil reais. E aí existem opcionais. Além das cores, que variam aí de 600 a 2 mil reais, você tem o pacote bicolor, que é o caso desse carro, que acrescenta mais 2,8 mil. O teto solar panorâmico, que acrescenta 5,7 mil. E o pacote Tech & Beats, que traz aí, por exemplo, o farol com iluminação em LED, o sistema de assistência e estacionamento e o sistema de som da Beats, que acrescenta mais 7,2 mil reais. Assim, esse carro aqui, conforme o avaliado, ele custa 155.700, quase 156 mil reais. Bom, pessoal, e aí, que conclusão final que a gente chega? Quem ganhou esse comparativo? Se você prestou atenção direitinho, notou que não teve nenhum grande ganhador, tanto na nossa parte 1 do comparativo, como agora aqui na parte 2. Vocês perceberam que os carros se alternaram aí rotineiramente nos itens onde um acabou sendo melhor do que o outro. De toda forma, vamos fazer um resumo para vocês. Citroën C4 Cactus. Bom, esse carro foi muito bem na questão do desempenho, então se você gosta de carro que anda e anda bastante, a sua escolha vai ser essa daqui, não há dúvida. Ele também foi muito bem aí na nossa prova de lombada. A gente viu que a suspensão um pouquinho mais alta faz com que ele tenha uma boa mobilidade e isso para algumas pessoas acaba fazendo diferença. E é o único carro do comparativo aqui que tem um sistema de assistência à condução, com alerta de colisão frontal e aviso de saída de faixa. Mas tem os pênaltis, né? Porta-malas um pouco pequeno, é o menor de todos, também um pouco de espaço no banco traseiro, ali não é exatamente a posição mais confortável. Esse carro tem uma dirigibilidade mais parecida com um hatchback e em matéria de acabamento e equipamentos a gente também viu que ele deixa aí um pouquinho a desejar. Quando a gente vem aqui no Volkswagen T-Cross, indiscutivelmente temos o modelo mais tecnológico de todos, né? Então aqui você tem várias coisas legais. Você tem aí a central multimídia Volkswagen Play, que você consegue instalar aplicativos. Você tem a possibilidade de ter aí Park Assist, você tem o sistema de som assinado da Beats, que aí ainda assim é um opcional. Você tem um único carro com opção de teto panorâmico, que também é outra coisa interessante. A gente viu que o espaço no banco traseiro é muito bom, ainda que o porta-malas não seja o maior, ele é bastante versátil em matéria de utilização. Então a gente viu várias coisas positivas aqui a respeito do Volkswagen T-Cross, mas também tem as negativas, né? Como por exemplo, o acabamento interno é aquela história, né? O acabamento interno da Volkswagen às vezes deixa a desejar um pouco, principalmente isolamento acústico. Outra questão, é o carro mais caro e para piorar as coisas, ele tem muitos opcionais. Então você vai lá na concessionária, compra esse carro aqui X tudo, completaço. Daqui 2 ou 3 anos, na hora de vender, é difícil você convencer o comprador que esses opcionais que não estão na tabela FIP têm um valor. E aí isso aí pode gerar uma certa perda no momento da revenda do carro. Então isso aí é uma coisinha que você tem que pensar quando você vai considerar aqui o Volkswagen T-Cross. E aqui no Renault Captur, pois bem, pessoal, aqui nós temos um modelo que eu diria para vocês assim, tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, se mostrou ser aí o carro mais confortável de todos, né? Também tem uma boa altura em relação ao solo,
Temos aqui no modelo um eficiente sistema de farol, o único que tem um sistema de câmera 360 graus. É o maior porta-malas para quem precisa aí de bastante espaço, ou seja, o Renault Captur melhorou bastante com esse, digamos assim, facelift, essa nova inclusão de equipamentos que a gente viu aqui. E esse motor aqui também é muito bom em matéria de desempenho, ele não foi extremamente ruim, mas ele acabou perdendo por pouco na aceleração de 0 a 100 e também acabou perdendo no consumo. Muito provavelmente por culpa do tamanho do carro, né, que acaba sendo maior, mais pesado, isso cobra aí um pouquinho o preço. E em matéria de tecnologia, apesar dele ter algumas coisas legais, ele também poderia ter melhorado em algumas outras coisas, como por exemplo uma central multimídia um pouquinho mais moderna. E ainda que ele tenha um bom espaço no porta-malas, ele tem o maior entre-eixos, mas como a gente viu, o espaço no banco traseiro não foi aí, digamos assim, condizente com o entre-eixos. De toda forma, temos também aqui um modelo bem interessante para quem está preocupado com espaço no porta-malas e, sobretudo, conforto para rodar. E para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, o recadinho final. Primeira coisa, gostaram aí desse formato da gente quebrar o comparativo em duas partes? Até para não ficar um vídeo tão grande, então deixa aí o seu comentário. Até porque se esse formato está agradando mais, faremos mais vezes isso aí para vocês. E espero realmente que vocês tenham gostado, afinal fazer um comparativo triplo deste tamanho todo dá um baita trabalho. Mas a gente faz isso com muito carinho, muito amor, afinal de contas a gente quer que vocês tenham efetivamente a melhor informação na hora de escolher todos esses veículos. E aliás, se você gostou de algum deles, quer fazer um bom negócio, deixe o seu comentário aqui no vídeo, que a gente coloca você em contato com o nosso parceiro que vai dar a melhor condição em cada um aqui desses modelos. E por fim, pessoal, se vocês gostaram, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, faça isso. Afinal, esses comparativos super completos e exclusivos no YouTube brasileiro, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Você que é apaixonado por carros, você sabia que o Comprecar Shop é uma das maiores lojas de miniaturas do Brasil? Mais de 500 modelos. Portanto, pessoal, acesse aí comprecarshop.com.br.